أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपने आका की इत्तिबा में para estabelecer a unicidade de Deus. Vou apresentar alguns exemplos práticos da sua vida, bem como conselhos que ele dava aos seus seguidores e como os educava e treinava. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu relata que o Messias Prometido alayhi costumava dizer: havia um homem cujo filho morreu e um amigo foi visitá-lo para oferecer condolências. Ao vê-lo, o homem começou a chorar alto e disse: Deus foi muito injusto comigo. Ou seja, ele achava que Deus lhe havia tirado algum direito. Ao continuar explicando as palavras do Messias Prometido, ele disse: deve-se refletir que direito é esse? Que direito é esse que um ser humano pode reivindicar sobre Deus? Sempre me surpreende que pessoas que se orgulham de suas orações, jejuns, zakat, peregrinação e pureza, ao enfrentarem uma dificuldade, começam a gritar dizendo que Deus foi injusto com eles. Por outro lado, um poeta indiano, alcoólatra, completamente negligente em relação à religião, num certo momento, apesar do seu vício, recebe uma inspiração divina em seu coração e diz: eu dei minha vida, que já era dele. A verdade é que eu não cumpri o seu direito. Portanto, o ser humano deve sempre manter em mente que todas as bênçãos e filhos que recebemos são concedidos pela graça de Deus. Isso exige que permanecemos sempre humildes diante dele, manifestando a sua unicidade em cada palavra e ação, e que nunca deixemos sequer um leve traço de associação de Deus, shirk, surgir em nós. Nunca devemos pensar que temos algum direito sobre Deus. Com um pouco de adoração, nenhum direito é cumprido. Na verdade, fazemos isso para o nosso próprio benefício. Assim, o poeta mencionado anteriormente também diz que Deus nos deu a vida, criou-nos e nos trouxe a este mundo. Mas o verdadeiro direito de gratidão que deveríamos cumprir, jamais conseguimos cumprir plenamente. O Hazrat Muslim Maud também relata um episódio sobre a reação do Messias Prometido diante da morte de um dos seus filhos. Ele disse que quando Mubarak Ahmad era um dos filhos, que era um dos filhos mais novos do Messias Prometido, e ele o amava muito, durante sua doença, cuidou dele com grande dedicação. Até mesmo o primeiro califa pensava que se Mubarak Ahmad falecesse, o Messias Prometido sofreria profundamente. Nos momentos finais, quando o primeiro califa estava verificando o pulso do menino e pediu que trouxessem
Al-Miskar, ao perceber que o pulso estava enfraquecendo, o pensamento de que a morte causaria grande dor ao Messias prometido afetou tanto o Hakim Nuruddin, o primeiro califa, que ele caiu no chão. Mas quando o Messias prometido soube que Mubarak Ahmad havia falecido, imediatamente, com grande paciência, começou a escrever cartas aos seus amigos, dizendo: Mubarak Ahmad faleceu. Mas não devemos nos desesperar. Esta foi a vontade de Deus e devemos demonstrar paciência. Depois, ele saiu e começou a falar com um sorriso, dizendo que a revelação divina a respeito de Mubarak Ahmad havia se cumprido. Ele também tinha um verso que dizia: o chamador é o mais amado de todos, ó coração, entrega a tua vida a ele. Da mesma forma, Hazrat Muslim Maud, ao descrever a vida e o caráter do Messias prometido, disse em certa ocasião: há algo que ouvi repetidamente do Messias prometido. Ele costumava mencionar o Sultan Abdul Hamid II, que havia sido deposto, e dizia que havia uma coisa nele que lhe agradava muito. Apesar de muitas das suas ações terem sido incorretas, ele dizia, há uma coisa que realmente aparecia nele. O que era isso? Quando surgiu a questão de uma guerra com a Grécia e os ministros apresentaram desculpas, na verdade, o sultão desejava a guerra, mas os ministros não queriam. Por isso, trouxeram justificativos. Disseram, estamos preparados para isto e aquilo, mas mencionaram algum ponto importante e afirmaram que não havia preparado o suficiente, tornando a guerra difícil. Por exemplo, pode-se imaginar que disseram, e provavelmente foi isso mesmo, que todas as potências europeias estavam unidas para apoiar a Grécia e que eles não tinham solução para isso. O Messias prometido, al-Islam, relatava que quando os ministros apresentaram suas dificuldades e disseram que faltava tal preparação, o sultão Abdul Hamid respondeu: deveríamos deixar, pelo menos, algum espaço para Deus também? O Messias prometido, al-Islam, apreciava muito essa frase do sultão Abdul Hamid e dizia que gostava do sultão porque demonstrava confiança em Deus. Ao relatar um episódio que demonstra o zelo do Messias prometido pela unicidade de Deus, o Mirza Bashir Ahmad escreve que Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalvi lhe contou por escrito: o Messias prometido sofria de um problema na cabeça com tonturas. Ouviu-se falar de um médico que tinha uma grande habilidade no tratamento desse problema. Então ele foi chamado, enviaram-lhe o custo da viagem e ele veio de longe. Após examiná-lo, o médico disse: em 2 dias vou curá-lo completamente. Isso não é nada difícil. Ao ouvir isso, o Messias prometido entrou em sua casa e escreveu um bilhete ao Hakim Nuruddin dizendo: eu não quero de forma alguma ser tratado por essa pessoa. O que é isso? Ele está fazendo uma afirmação como se fosse divina? Em seguida, mandou entregar o dinheiro da viagem juntamente com mais 25 rupias, instruindo que ele fosse dispensado, e assim foi feito. Da mesma forma, o Mufti Muhammad Sadiq, ao descrever o caráter do Messias prometido, escreve que ele dizia: Deus ama aqueles que têm zelo pela sua grandeza e honra. Essas pessoas percorrem um caminho sutil e nem todos podem caminhar com elas. Sem esse zelo por Deus, o ser humano não pode alcançar verdadeiro prazer espiritual. Enquanto não houver no coração um fervor sincero por Deus Todo-Poderoso, enquanto a pessoa não se libertar
da mistura de interesses egoístas e benefícios mundanos, nenhuma de suas adorações ou caridade será aceita. Isto é algo muito importante. Até que o ser humano se purifique dos interesses do ego e das vantagens mundanas, sua adoração e caridade não são aceitas. Aquele que tem verdadeiro zelo por Deus supera os outros seres humanos. Tais pessoas recebem bênçãos de Deus. Portanto, para que as orações sejam aceitas, também é necessário ter uma crença completa na unidade de Deus e uma fé firme. E antes de tudo, deve-se orar para obter o amor de Deus. Aqueles que dizem, oramos muito, fizemos isso e aquilo, realizamos orações voluntárias, demos caridade, mas nossa oração não foi aceita. Devem refletir sobre isso, pois esta é a orientação ensinada pelo Messias Prometido. Hazrat Mirza Bashir Ahmad, ao descrever a vida e o caráter do Messias Prometido, afirma que, em certo lugar, que também recomeçou esse amor do Messias Prometido com tal reconhecimento corresponde à sua infinita misericórdia e sua incomparável inspiração. Assim, dirigindo-se a ele, Deus diz, tu és para mim como a minha unicidade e singularidade. Tu és para mim como um filho, e eu estou contigo, ó filho do mensageiro de Deus. Ou seja, como neste tempo ele era a porta da unicidade, que levantava a unicidade de Deus e estava estabelecendo no mundo o tesouro perdido do monoteísmo. Por isso, era o Messias Muhammadiano, né? Messias Muhammadiano, tu és tão amado por Deus que quanto a própria unicidade divina. E visto que os cristãos, por falsidade e invenção, fizeram o Messias um filho literal de Deus, e honra divina exigiu que Deus demonstrasse tal amor por ele que se assemelha ao amor por um filho, para que se torne claro ao mundo que até mesmo em seguidor do profeta Muhammad pode alcançar uma posição de proximidade com Deus. E como ele estava completamente imerso dia e noite no serviço da religião do profeta e observido em seu amor, Deus o honrou concedendo-lhe o título de filho espiritual e agraciou com seu amor eterno e sua companhia permanente. Esse é o significado da revelação divina que foi concedida ao Messias Prometido. Na biografia do Messias Prometido, Hazrat Mirza Bashir Ahmad descreve a grande finalidade da missão do Messias Prometido era serviço ao Islã e o estabelecimento da unicidade de Deus. Naquela época, o maior desafio à verdadeira unicidade vinha do cristianismo. E ainda hoje, em algumas regiões, isso continua existindo, que sob o pretexto do monoteísmo ensina uma forma perigosa do shirk. Ao declarar Deus nos livre Jesus Cristo como Filho de Deus e colocá-lo ao lado da divindade única. Por isso, o Messias Prometido demonstrava grande zelo em oposição ao cristianismo. Além disso, conforme descrito nos hadiths, uma das principais funções do Messias era quebrar a cruz. Assim, ele enfatizava fortemente na morte de Jesus Cristo, pois apenas ao se estabelecer esse ponto, toda a estrutura do cristianismo seria abalada. Ou seja, com a morte de Jesus, a ideia de sua divindade deixa de existir. A doutrina da Trindade perde qualquer função e o conceito de expiação não se sustenta. Sem dúvida, a crença de morte de Jesus também serve como um dos primeiros fundamentos para a veracidade da própria reivindicação do Messias Prometido. No entanto, a importância principal desse tema, pela qual ele insistia nele, está na refutação do cristianismo contemporâneo. Ele frequentemente dizia: deixem o Jesus morrer, pois nisso está a vida do Islã. E expressava o desejo de que outros muçulmanos compreendessem esse ponto e, ao menos na oposição ao cristianismo, se unissem nessa questão. Aceitar ou não a reivindicação é outra questão, mas pelo menos aqui deveriam concordar onde a superioridade do Islã é demonstrada. O peso das crenças
consideradas falsas, a sua disseminação global naquela época era tão grande sobre o coração do Messias prometido, que em um momento de uma dor intensa, ele declarou com grande fervor: estou constantemente preocupado em como decidir a questão entre nós e os cristãos. Meu coração sangra diante da idolatria, de adorar um homem morto, e minha alma está em grande angústia. Que dor maior pode haver do que ver um ser humano humilde ser feito Deus e um punho de pó ser considerado o Senhor do Universo? Eu já teria parecido de tristeza se o meu Senhor Todo-Poderoso não me consolasse. O Messias prometido disse: Deus Todo-Poderoso sabe, e Ele é o melhor testemunha de todas as coisas, que a primeira e maior dádiva que me foi concedida em seu caminho foi o coração puro. Ou seja, um coração cuja verdadeira ligação não estava com nada além de Deus. Houve um tempo em que eu era jovem e agora envelheci, mas em nenhuma fase da minha vida encontrei em um apego verdadeiro a alguém além de Deus. Foi devido a esse ardor do amor que nunca pude aceitar qualquer religião cujas crenças fossem contrárias à grandeza e à unicidade de Deus, ou que implicassem qualquer forma de desrespeito a Ele. É por isso que a religião cristã não me agradou, pois em cada passo vejo nela uma desonra a Deus. Um ser humano fraco que não pôde sequer ajudar a si mesmo foi declarado como Deus. Hazrat Mufti Fazlur Rahman Sahib relata: em minha casa nasceram duas filhas, uma após a outra. Uma após a outra, que pela graça de Deus estão vivas. Depois disso, nasce um filho que não falava nem ouvia e costumava ficar doente. Em seguida, nasceu outro filho saudável, inteligente e muito esperto. Sua aparência e comportamento eram tão encantadores que, ainda pequeno, ajudava nas tarefas de casa e compreendia tudo com apenas um gesto. Por essas razões, desenvolvi um grande amor por ele. O primeiro filho doente, faleceu aos 4 anos de idade. Depois, quando o segundo filho, o inteligente, atingiu cerca de 4 anos e meio, foi acometido por uma febre severa. Procurei muito tratamento, mas não houve melhora. Após 15 dias de doença, ele desenvolveu uma condição grave. Então eu escrevi ao Messias prometido pedindo oração, dizendo: este é um filho muito querido para mim, por favor, ore para que ele sobreviva. E ele respondeu, o Messias prometido, alayhi-salam: eu, se Deus quiser, farei a oração. Mas se o decreto for definitivo, não pode ser evitado. Ao ler isso, compreendi que criança provavelmente não sobreviveria. 4 dias depois, seu estado tornou-se crítico. Naquele dia, o Messias prometido estava prestes a viajar para Gurdaspur. E como eu costumava acompanhá-lo, também me apresentei. Quando ele saiu da casa, perguntou: como está o seu filho? Eu respondi: por favor, venha vê-lo. Está em estado muito grave. Ele foi até a casa, viu a criança e disse: ele está muito doente. Hoje você não deve ir a Gurdaspur. Ele partiu em viagem e no dia seguinte, por volta das 4 horas, a criança faleceu. No dia seguinte a esse, o Messias prometido alayhi-salam retornou de Gurdaspur. Por volta das 10 horas, quando fui cumprimentá-lo, carregando minha filha pequena, ele disse: sinto muito pela morte do seu filho, mas eu percebia que o seu amor por ele havia se aproximado do limite do shirk. Por isso sua vida parecia improvável, a vida do seu filho. No entanto, eu orei muito por ele. Deus lhe concederá uma substituição e será uma criança que ouvirá e falará. Depois disso,
nasceram vários filhos, entre eles Fazl Karim, Abdul Hafiz, Abdullah, Abdul Karim e Ahmad. E, pela graça de Deus Todo-Poderoso, 5 filhos nasceram posteriormente e permaneceram vivos com boa saúde. Assim, ele ensinava constantemente a seus seguidores a lição da unicidade de Deus e, ao mesmo tempo, também consolava seus corações com orações, as quais Deus aceitava, concedendo-lhe bênçãos abundantes. Como seu prometido disse, Deus Todo-Poderoso deseja atrair para a unicidade todas as almas que habitam nas diferentes regiões da Terra, seja na Europa, da Ásia, todos aqueles que possuem uma natureza reta e reunir seus servos sob uma única fé. Este é o propósito de Deus para o qual fui enviado. Portanto, sigam esse objetivo, mas com suavidade, bom caráter e dando ênfase às orações. Ele também disse: minha maior alegria e o verdadeiro propósito da minha missão é que a unicidade de Deus e a honra do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejam estabelecidos no mundo. Hazrat Pir Iftikhar Ahmad relata, ao descrever seu caráter, que havia um servo do Messias Prometido chamado Pirandita. Todos o chamavam assim. Mas o Messias Prometido alaihissalam chamava de Piridita. Não Piran, mas Piri, significando aquele dado por meu Senhor, meu Deus. Essa é a profundidade da sua compreensão da unicidade, como indicado também na revelação divina. Tomai a unicidade, ó filhos de Pérsia. Portanto, essa revelação deve ser mantida diante dos olhos para a sobrevivência espiritual e o progresso interior, não apenas para a sua descendência, mas para todos os seus seguidores. Todos aqueles que entram em sua comunidade passam a fazer parte dessa linhagem espiritual. Se permanecerem firmes na unicidade, alcançarão honra, tanto na religião quanto no mundo. Caso contrário, nem laços de sangue, nem apenas a adesão formal trarão benefício. Hazrat Hafiz Muhammad Ibrahim Sahib relata: quando pela primeira vez fui junto com Hakim Abdul Aziz e Hakim Ata Muhammad à presença do Messias Prometido, ele estava em Gurdaspur. Quando ele saiu do quarto, nós 3 estávamos à porta. Eu e Hakim Abdul Aziz o saudamos com Assalamu alaikum e apertamos sua mão. Porém, o irmão Ata Muhammad caiu aos seus pés. O Messias Prometido alaihissalam o levantou pelo braço e disse: Deus me enviou nesta era precisamente para eliminar esse tipo de associação, shirk, associação a Deus. Beijar os pés também é uma forma de shirk. Depois disso, ele também apertou a sua mão. Da mesma forma, Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que Qazi Muhammad Yusuf Sahib de Peshawar lhe escreveu dizendo: quando fui pela primeira vez a Qadian, uma pessoa apresentou seu filho ao Messias Prometido. Quando o menino avançou para cumprimentá-lo, tentou tocar seus pés como sinal de respeito. Nesse momento, o Messias Prometido o impediu com suas próprias mãos abençoadas. Vi que seu rosto ficou vermelho e ele disse com grande fervor: os profetas vêm ao mundo para eliminar o shirk, associação a Deus. E nosso trabalho também é eliminar o shirk, não estabelecê-lo. O Messias Prometido também disse: sou fortemente contra que alguém tire a minha fotografia. Aqui, ele esclarece também a questão das imagens. Ele diz: sou firmemente contra que alguém tire minha fotografia e a mantenha como os idólatras mantêm ídolos.
ou a divulgue dessa forma, nunca dei tal instrução. Ninguém pode ser mais contrário à idolatria e ao culto de imagem do que eu. No entanto, observei que atualmente na Europa, quando as pessoas querem conhecer alguém, primeiro desejam ver sua imagem. Isso ocorre porque lá a ciência da fisionomia está bastante desenvolvida. E muitas vezes eles conseguem apenas pela imagem formar uma ideia se alguém é verdadeiro ou falso. Como essas pessoas vivem a milhares de quilômetros de distância e não podem me encontrar nem ver meu rosto, alguns estudiosos analisam minha condição interna por meio da fotografia. Ou pessoas da Europa e da América que me escreveram dizendo: observamos atentamente sua imagem e através da fisionomia fomos levados a acreditar que a pessoa dessa imagem não pode ser falsa. Uma mulher americana chegou a dizer ao ver a minha fotografia que esta era a imagem de Jesus Cristo. Por essa razão, e dentro desses limites, permanecia em silêncio quanto à permissão da fotografia. Caso contrário, se isso levasse ao shirk, seria absolutamente proibido. Ele diz também: as ações dependem das intenções. Meu ensinamento não é que a fotografia seja absolutamente proibida. Não digo que tirar fotos seja por si só ilícito. O Sagrado Alcorão indica que os jinn faziam imagens para o profeta Salomão, e entre os israelitas existiram imagens de profetas por muito tempo. Também é relatado que o anjo Gabriel mostrou ao profeta Muhammad sallam a imagem de Aisha radiallahu anha em um tecido de sedã. Além disso, imagens de seres vivos podem aparecer naturalmente em pedras. E na água, as imagens de animais estão naturalmente impressas em algumas rochas, onde ocorrem sismos, e as suas imagens ficam impressas nas montanhas onde são soterradas. Ele explicou que, ainda que a fotografia moderna não existia na época do profeta, e que tais ferramentas podem ter utilidades importantes como na medicina, por exemplo, para diagnosticar doenças. Portanto, não se trata apenas de imagens, mas diz que também pode diagnosticar doenças. Agora, este sistema evoluiu ainda mais. Naquela altura era sobre raio-x, que ele disse que era possível, e surgiu outro dispositivo, e de obter imagens dos ossos de uma pessoa através de raio-x, para diagnosticar doenças como dores articulares. As imagens são obtidas através desse dispositivo e a verdade sobre a doença é conhecida. Agora, começaram a ser utilizados exames de imagem, ressonância magnética, etc. Ele explicou que à medida em que esses dispositivos eram utilizados naquela época, que eram dispositivos muito úteis, pelo que dizer que não se deve usá-lo de forma alguma também é errada. A intenção deve ser boa. As ações só se concretizam pela intenção. Assim, é certo, não deve haver politeísmo. Disse que, da mesma forma, muitos benefícios científicos surgiram através dos fotos, também surgiram por meio de fotografias comuns, assim como tem em inglês alguns canais de televisão, que também, como o National Geographic, e que fornecem descrições detalhadas dos animais através de fotografias. De qualquer modo, afirma que isso levou ao progresso científico, assim como será possível imaginar que Deus, que incentiva o conhecimento, proibiria o uso de recursos que permita diagnosticar doenças complexas e que serva guia para pessoas inteligentes. Tudo isso são ignorâncias que se espalharam. Dizer que a fotografia é proibida também é errado. Sim, a intenção deve ser boa. Ele disse: por que é que os clérigos do nosso país não jogam fora das suas casas as imagens de moedas reais europeias, dinars, juvaninhas e etaninhas? Esses clérigos não são tão extremistas. Por que não jogam fora das suas casas imagens dos reais
E outras imagens que têm os reis nas moedas e nas notas. Por que carregam nos bolsos as notas que têm imagens? Não há imagens nessas moedas? É lamentável que estas pessoas deem aos opositores a oportunidade de zombar o islamismo. Islã proíbe todas as obras inúteis e as que opõem ao politeísmo, bem como as que visem avanço do conhecimento humano, a identificação de doenças e a orientação espiritual. Por outro lado, não concordo que membros da minha comunidade transformem a publicação das minhas fotos em um negócio, como negócio ou profissão, sem uma necessidade imperiosa. Se a intenção for boa, não há problema. Isso porque, dessa forma, as inovações são criadas gradualmente e acabam por influenciar o politeísmo. Por isso, aconselho a minha comunidade a manter-se mais longe possível desse tipo de prática. Vi cartões de alguns amigos com a minha foto no verso. Sou veementemente contra essa prática e não quero que ninguém da nossa comunidade a pratique. Trabalhar com o propósito correto é útil, é uma coisa. E é completamente diferente como fazem os hindus que colocam fotos dos seus antepassados nas portas e paredes. E sempre se observou que tais ações inúteis conduzem ao politeísmo, ou seja, conduzem para criar parceiros ao lado de Deus Todo-Poderoso. Espero que a pessoa que encara o meu conselho com grande respeito e dignidade e que é meu verdadeiro seguidor se abstenha de tais ações após esta ordem. Caso contrário, agirá contrariamente às minhas instruções e trilhará o caminho de Sharia com arrogância. Portanto, devemos refletir com cuidado sobre qual é o propósito de colocar imagens. Em nenhuma circunstância esse propósito deve conduzir ao shirk. Saudar imagens, inclinar-se diante delas, tudo isso são pensamentos de natureza idolátrica. Entre os hindus, é prática de colocar imagens antigas de falecidos e pendurar guirlandas neles. Em alguns casos, até entre nós tornou-se comum colocar fotografias de familiares falecidos e em fotos do grupo incluir uma grande moldura com as imagens de um ancestral como se ele ainda estivesse presente com eles. Tudo isso, segundo ele, entra na categoria do shirk. Essas são práticas incorretas e inovações das quais devemos nos afastar. Algumas pessoas também fazem isso em casamentos e outras ocasiões, conforme relatado em algumas situações. Tirar fotografias para fins legítimos ou como lembrança pessoal em álbum é permitido, mas transformá-las em práticas ritualizadas, como colocá-las em destaque, contemplá-las constantemente ou saudá-las, é incorreto, como o Messias Prometido explicou. Hazrat Sufi Ghulam Ahmad Sahib relata: alguns americanos e europeus desejaram ver a imagem do Messias Prometido, então sua fotografia foi tirada. Um homem chamado Abdul Muhi, que residia ali, imprimiu vários cartões postais com a imagem do Messias Prometido. Quando o Messias Prometido soube que sua imagem havia sido publicada em cartões, ficou muito irritado e disse: nós tiramos a fotografia apenas por uma necessidade religiosa. Não aceitamos de forma alguma que nossa imagem seja usada como meio de lucro ou de comércio, pois isso pode levar ao shirk. Em seguida, os cartões foram destruídos. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Rajaki Sahib relata: quando aceitei o Messias Prometido ﷺ, escrevi a ele dizendo que costumava praticar certos exercícios espirituais. E também mencionei que desde que entrei na comunidade, deixei de seguir métodos de alguns pirs, mestres espirituais, cujos seguidores costumam fixar sua imagem na mente. Pensei, se os discípulos de pirs menores fazem isso, por que eu não poderia fixar na minha mente a imagem do meu líder e guia espiritual, o verdadeiro Messias e Mahdi Prometido de Deus, e usá-la como meio espiritual em minhas intenções e orações? Quando essa carta foi apresentada ao Messias Prometido, veio uma resposta escrita por Maulvi Abdul Karim em nome dele, dizendo:
A prática de visualizar imagens de seres criados não leva a nada além do shirk. Esse tipo de imaginação só produz associação a Deus. Para a lembrança de Deus, o próprio nome de Deus é suficiente. E o Drud, a bênção, invocar as bênçãos para o santo profeta, deve ser recitado conforme a prática estabelecida na tradição profética. Após receber essa carta, abandonei imediatamente a prática de visualização e também interrompi todos os exercícios espirituais que praticava anteriormente. Hazrat Master Sayyid Nazir Ahmad relata que Sayyid Fazl Shah Sahab, falecido imigrante de Qadian, lhe contou: certa vez, um amigo perguntou ao Messias Prometido sobre alquimia. O Messias Prometido respondeu que os alquimistas correm atrás do sustento de forma errada, sem recorrer aos meios lícitos que Deus estabeleceu para o sustento. Os alquimistas não alcançam um nível de confiança plena em Deus. Por isso, abandona os meios corretos e seguem caminhos inventados. Eles não percebem que Deus diz: vosso sustento está no céu. Nós consideramos essas pessoas que seguem tais caminhos. Nós consideramos essas pessoas que seguem tais caminhos ilusórios como estando em grande desvio. Deus, no livro sagrado, ensina a crente a verdadeira fórmula de química. Quem segue recebe sustento diretamente de Deus, como Ele prometeu, mas isso é apenas para aqueles que inclinam para Deus. Ele diz que revela a crente a receita de química, na sequência do qual a pessoa se torna a verdadeira alquimista. O próprio Deus satisfaz todas as necessidades, como diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Veja, quando o sustento de todas as bênçãos do mundo é dado ao piedoso, então de quem ele poderia ser dependente? Quem adota a piedade, Deus cria para ele meios de provisão de lugares inesperados. Ele diz ainda: os alquimistas gastassem o mesmo tempo que desperdiçarem em suas práticas na adoração de Deus, alcançariam todas as suas necessidades, desde que verdadeiramente se estabelecessem na piedade. Sobre o efeito de seus ensinamentos de Tawhid, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata uma narrativa de um homem sincero Mir Abdurrahman, inspetor de rendas de Baramulla, Kashmir, escreve: meu pai era inicialmente Hanafi e depois tornou-se Ahle Hadith. Ele costumava dizer, junto com o seu amigo Maulana Muhammad Hassan de Asnor, que talvez surgisse algum grupo que se considerasse também como politeístas, pois nós considerávamos o profeta Jesus Cristo como alguém que ressuscitava os mortos e criava pássaros. Que ressuscitou e criou pássaros. Mas quando ouvi o verso do Messias Prometido: Ele é o verdadeiro Deus das aves, bendita seja a tua percepção desta verdade. Ó Molvi, isto é Tawhid. Diga-me, isto é imitação de qual demônio? Naquele momento, recobri a consciência e deixei os meus filhos com meu tio em Srinagar e fui de pé a Qadian, até Qadian, onde fiz o bet. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Raja que relata: por volta de 1901, certa vez eu estava na presença do Messias Prometido quando ele fez um discurso sobre a unicidade de Deus.
Ele disse que algumas pessoas, ao receberem um favor de alguém, dizem imediatamente Jazakallah, sem antes dizer Alhamdulillah. Porém, do ponto de vista da verdadeira compreensão, isso pode conter um aspecto sutil de shirk, pois tanto a pessoa que faz o favor quanto os meios através dos quais ele faz são, na realidade, criação de Deus. Portanto, aquele que recebe um favor deve primeiro louvar e agradecer Deus, dizendo Alhamdulillah, pois do ponto de vista da realidade e do conhecimento profundo, é necessário que o primeiro agradecimento seja dirigido ao Criador de todas as causas. Depois disso, pode-se também dizer Jazakallah, a pessoa que fez o favor. O Bhai Abdurrahman Qadiani escreve em um artigo descrevendo a última viagem do Messias Prometido a Lahore. Com o passar do dia, os organizadores começaram os preparativos para a recepção e aos poucos começaram a chegar carruagens com convidados respeitáveis e notáveis. O Messias Prometido deveria discursar ali, mas sua saúde estava extremamente fraca e debilitada, a ponto de que quase não havia esperança de que ele pudesse falar. Por isso, ele enviou uma ordem ao Hakim Nuruddin Sahib pedindo que ele conduzisse a palestra espiritual aos convidados. Assim, Hazrat Hakim Sahib começou o discurso, mas após algum tempo, aquele sol luminoso apareceu pessoalmente, ou seja, o próprio Messias Prometido chegou. Hakim Nuruddin interrompeu seu discurso e o Messias Prometido, salam, cheio de luz espiritual, levantou-se e começou a se dirigir ao público. Ele falou por cerca de 3 horas com tal força, por vezes estava tão debilitado que mal conseguia manter-se de pé. E outras vezes, quando chegava, fazia um discurso poderoso de 3 horas, repleto de conhecimento e compreensão que não só os membros, mas também os outros se levantavam e ouviam com tamanha atenção que parecia enfeitiçados e sentiam um prazer tão grande nesta comunhão espiritual que também os satisfazia com o alimento físico. Sua fala tinha tanta fluidez que era difícil registrá-la, e sua eloquência era tão forte que o salão inteiro ficava em silêncio absoluto. Huzur discursava com tal entusiasmo que, para além de falar em voz alta, ele próprio se movia em direção à plateia. Vi com meus olhos e reparei claramente que Huzur dava alguns passos à frente da mesa várias vezes. O Huzur não estava com a mesa à sua frente, mas sim com a mesa atrás dele, ou seja, não estava atrás da mesa, mas sim à frente dela. E por isso, no seu entusiasmo, dava um passo para frente, uns passos. Ele disse, nesse discurso ocorreu no pátio de casa de Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah Sahib, cerca de 10 dias antes do falecimento do Messias Prometido. Ele era lembrado como parte da conclusão do Messias, da missão de pregação, o estabelecimento do argumento final. Antes disso, encontros importantes também ocorreram, incluindo um diálogo com o astrônomo inglês na casa de Haji Akmaluddin. Além disso, ele preferiu outras palestras pequenas. O texto continua dizendo que nesse mesmo período, algumas mulheres hindus chegaram em forma de delegação para ter a honra de ver o Messias Prometido. Durante o período em que ele estava escrevendo a obra Pigam-e Sulh, enquanto se encontrava na casa de Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah. Como o Messias Prometido estava muito ocupado, ele inicialmente tentou dispensá-las rapidamente. Porém, elas insistiram e pediram fortemente por algumas orientações espirituais. Assim, apesar de sua grande ocupação, ele atendeu ao pedido delas e lhes deu conselhos, ensinando a unicidade de Deus, proibindo a idolatria e enfatizando a oração e súplica a Deus. Esse episódio ocorreu nos últimos 2 dias da sua vida. Na verdade, aquelas mulheres desejavam permanecer mais tempo, mas devido à sua extrema ocupação, tiveram que partir antes. Da mesma forma, outro discurso do Messias Prometido, especialmente por ser dos últimos dias,
algumas expressões tornou bastante conhecido entre seus seguidores. Ele diz: deixem Jesus morrer, pois nisso está a vida do Islã. Deixem o Messias muhammadano vir, pois nisso está a grandeza do Islã. Esse era o zelo do Messias prometido pela unicidade de Deus. Mesmo no estado de doença e a ocupação intensa, ele nunca deixou de transmitir a mensagem do Islã e de Tawhid. Assim, transmitir essa mensagem e incorporá-la em suas vidas é o verdadeiro trabalho dos seguidores do Messias prometido. Que Deus nos conceda a capacidade de realizar essa missão. Todos sabemos o que está passando no mundo, especialmente no mundo muçulmano. E há uma grande necessidade de oração. Diz que, embora tenha sido anunciado um cessar-fogo, ele não parece duradouro e já há sinais de tensões surgindo novamente. Afirma-se que o governo israelita tenta provocar o Irã ao atacar o Líbano, esperando uma resposta. Alguns líderes europeus também condenaram o seu ato. Alguns, pelo menos, levantaram a voz. Estas pessoas expressaram alguma moralidade, mas permanecerão até aqui. Isso é toda a moralidade que possuem. Não querem tentar mais do que isso, nem têm coragem para tal. De qualquer forma, devemos الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر